próprios discípulos. E na concepção judaica, ela era o fim de tudo. Veja o que diz o salmista: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Está em Salmo 6, versículo 5. A ressurreição não era um conceito aceito, generalizado na teologia do Antigo Testamento. Por isso, a dúvida acerca do que viria, o futuro só podia ser garantido por uma epifania, que seria uma aparição de Deus, conforme pede Filipe. Se a gente lembra, a gente estava comentando sobre esse capítulo 14 de João, começa já o último discurso de Jesus, né, para os discípulos, e ele vem falando, tratando da inquietação do discípulo mediante a possibilidade da sua morte. Então Jesus já vem falando, vem consolando, né, vem mostrando, né, e é o diálogo de Jesus, no princípio das dores ali de Jesus, da sua crucificação, ele vem dialogando com os discípulos e preparando os discípulos para aquele momento onde ele iria se separar dos seus discípulos, onde, né, a separação já tinha se tornado inevitável. Né? E primeiro Filipe pede para ele mostrar o caminho, né? Senhor, não sabemos para onde vai, como nós vamos saber o caminho? Como é que a gente vai seguir daqui para frente? Né? Aquela inquietação. E em seguida, foi Tomé que falou, em seguida entra a réplica de Filipe, dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Porque, amado, no momento de angústia na nossa vida, o que mais nós queremos ver é o agir de Deus, né? No momento de desespero, se fosse possível, a gente ia querer ver Deus face a face, para ter a certeza de que Ele está conosco. Né? E era isso que os discípulos estavam vivendo naquele momento. Um momento de angústia, um momento de desespero. A morte tinha se tornado uma evidência, não só para Jesus, mas para eles também, porque eles corriam o risco de morrer junto com Cristo, porque eram seguidores, porque estavam próximos, né? Estavam 3 anos lado a lado com Jesus, e naquele desespero, eles clamam a Jesus, né? Filipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Basta a gente ver Deus, que tudo se resolve. Né? Na nossa vida, no nosso dia a dia também é isso, né? A gente vai orar e Senhor se mostra, Senhor se revela a mim, porque se o Senhor se revelar, eu vou ter calma, eu vou ter paz, eu vou ter tranquilidade para vencer as circunstâncias. Então o ser humano em si, ele tem muito essa necessidade de ver Deus, né? Não uma figura humana de Deus, porque hoje nós sabemos que nós não podemos contemplar a face de Deus, mas o nosso desejo, em momentos da nossa vida, realmente seria de ver Jesus ali do nosso lado, segurando assim na nossa mão, né, Lelê? E falando assim: ó, eu tô aqui, não teme não, eu tô do seu lado, né? Como quando a gente está naquele momento de angústia, tão bom quando Deus levanta um profeta, né? Que o profeta, a gente sabe que Deus está conosco, mas quando Deus diz assim: não tema, eu tô do seu lado, eu tô contigo, eu tô caminhando contigo, vem assim, né? O refrigério. Por quê? Porque todo ser humano tem necessidade de sentir a presença de Deus. Todo ser humano necessita disso. Então o comentarista, né, que é o nosso bispo Paulo Lockman, ele fala que por isso a dúvida acerca do que viria, do futuro, só podia ser garantido por uma epifania. Né? E epifania, amados, é um termo que não é comum no nosso dia a dia, é a aparição de Deus. Essa palavra é uma palavra é uma palavra grega que significa a aparição da divindade. É Deus realmente aparecer. Né? Como Moisés pediu para ver Deus, né? Elias pediu para ver Deus, para ter a certeza de que realmente Deus era com ele, para ter a certeza de que Deus estava com ele naquele momento. Né? Moisés pediu para ver Deus, ninguém pode ver minha face, ninguém nunca viu, né? E ninguém pode ver. Elias também queria ver Deus, e não é diferente de nós. Hoje em dia a gente não pede para ver Deus fisicamente, mas a gente pede o tempo todo para ver, né, a aparição de Deus. E essa palavra, muitas vezes a gente confunde epifania com teofania, que é uma outra palavra grega que também fala da aparição divina de Deus, só que é uma aparição através da natureza. Né? A epifania é Deus realmente se mostrando em pessoa, e a teofania é Deus se mostrando através da natureza. A gente vê o exemplo disso no Monte Sinai, na sarça, quando a sarça ardia, Deus estava usando a natureza. Era ele ali queimando na sarça, mas ele estava usando um símbolo da natureza. Né? Quando ele manda Moisés subir o monte, que há relâmpago, há fogo, há trovão, era a presença de Deus manifesta através dos poderes da natureza. Então Deus, no passado, ele se apresentava assim, através dos poderes da natureza. Tá?
Aqui é uma presença diferente. Eles não queriam que Deus se manifestasse através de relâmpago, de fogo, de trovão. Eles queriam mesmo a presença de Deus para ter a convicção de que os 3 anos que eles passaram com Jesus, realmente eles passaram com o Filho de Deus. Né? Mais para frente a gente vai ver que eles pedem sinal para ter a certeza, né? Não os discípulos, mas os fariseus, dá-nos um sinal. De o que você faz que demonstra que você realmente é o Filho de Deus? Né? Eles queriam ter essa convicção de que Jesus realmente era o Filho de Deus. Então eles queriam ver a presença de Jesus ali revelada. Esse tipo de solicitação feita por Filipe é nossa conhecida na Bíblia. Moisés, mesmo após ter visto a sarça arder e não se consumir, posiciona-se diante de Deus como Filipe fez com Jesus. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Por quê? Porque não era normal Deus aparecer às pessoas. Né? Não era normal, Deus não se manifestava igual ele se manifesta hoje, no nosso meio, através do Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo, que Deus mostra a sua glória, através de falar em língua, através de profecia, através de milagre. No Antigo Testamento isso não era normal. Né? Como eu falei logo no início do estudo do livro de João, o Espírito Santo ele não habitava na terra. O Espírito Santo ele vinha sobre a vida de uma pessoa, dos profetas, falava através, usava aquela pessoa, quando aquela pessoa morria ele se recolhia, ele não havia sido derramado sobre a terra. O Espírito Santo só veio habitar na terra depois que Jesus subiu ao céu. Porque ele disse, eu vou e vos mandarei outro Consolador para que esteja convosco. Então Jesus foi, mas o Espírito Santo veio. Aí sim, no dia de Pentecostes, quando eles estavam reunidos no cenáculo, o Espírito Santo veio e ficou na terra. Né? A própria profecia de Joel, capítulo 2, diz o quê? Eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Já não seria mais exclusivo de algumas pessoas. Toda a carne poderia ter o Espírito Santo de Deus desde que o busque, né? Desde que peça. Né? Mateus mesmo fala, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Né? Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, não dará o Senhor o Espírito Santo aquele que lhe pedir? Então, se nós pedimos, nós recebemos. O Espírito Santo hoje é disponível, né, nas nossas vidas, o que não era no Antigo Testamento, o que não era ainda no tempo dos discípulos. Os discípulos ainda não tinham esse conhecimento do Espírito Santo, porque Jesus estava aqui na terra, então o Espírito Santo ainda não havia descido. Necessário era que ele fosse para que o Espírito Santo viesse. Né? Deixa eu entrar, Helena.